gente fala de B12, a vitamina B12, muita gente não entende a importância da B12 no funcionamento do nosso corpo. A B12, isso, B12 como a fígado, tá? Exatamente, como a fígado. Mas eu quero discutir umas coisas antes, tá? Antes da gente falar do fígado, eu quero falar de outras coisas. A vitamina B12, é uma vitamina que a gente não produz naturalmente. Então, a gente não tem produção pelo nosso corpo de vitamina B12. E essa vitamina B12, então, necessariamente, ela tem que vir da alimentação. Você pode suplementar, obviamente, mas você precisa de ingerir o alimento. Os alimentos que mais têm B12 são os alimentos de origem animal, especialmente carne vermelha, fígado de boi, né? Sempre alimento de origem animal. E aí, o que aconteceu nas últimas décadas? Nas últimas décadas, foi colocado na cabeça das pessoas que elas não deveriam comer carne, porque carne causa câncer, porque carne é inflamatória, porque carne tem muita toxina. E as pessoas engoliram isso e elas começaram a comer cada vez menos carne. E quando as pessoas comem pouca carne, o que elas vão substituir a carne? O que elas vão usar para substituir a carne? Carboidrato. Então, as pessoas nas últimas décadas, elas aumentaram muito o consumo de carboidrato e reduziram o consumo de carne ou alimentos de origem animal, especialmente carne vermelha. Só que o nosso corpo, ele foi programado geneticamente para comer carne. E por que ele foi programado geneticamente para comer carne? Porque o estômago, na verdade, a cavidade bucal, ela já produz enzimas que vão quebrar, né, as moléculas, as proteínas da carne. E o nosso estômago, ele é extremamente ácido. O pH do nosso estômago é muito baixo. Por que o pH do nosso estômago é baixo? Porque ele tem que ativar as enzimas que vão degradar as proteínas da carne. Então, olha o problema que foi criado nas últimas décadas. As pessoas pararam de comer carne porque acreditaram na indústria alimentícia, na indústria da mídia e tudo mais. E elas começaram a comer carboidrato. Só que o nosso estômago, ele tem o pH ácido. E a hora que você começa a comer muito carboidrato, você altera o pH estomacal. Beleza. Qual é o problema da gente alterar o pH estomacal? Toda vez que a gente come carne, a gente não consegue digerir completamente a carne. E aí nós temos um segundo problema. As pessoas não digerem a carne. Não é porque elas têm dificuldade em digerir carne, é porque o estômago delas foi alterado ao longo de décadas. Décadas e décadas comendo carboidrato, né? E aí o estômago, pH estomacal, alterou. E qual é a repercussão imediata disso? As pessoas começam a sentir azia, má digestão, queimação. E aí entra um problema mais sério ainda. Olá, Aldo, tudo bem? Aí entra um problema mais sério ainda. Qual que é o problema? As pessoas vão ao médico, como elas estão com uma acidez estomacal, um desconforto, esse médico vai fazer o quê? Prescrever um omeprazol. Omeprazol é o inibidor da bomba de próton do estômago. E isso reduz a produção de ácido clorídrico, aumentando ainda mais o pH estomacal. O pH que tem que ser ácido, ele vai ficando cada vez mais básico. Qual é o problema disso? As pessoas não conseguem digerir uma carne e elas não conseguem absorver B12. E aí a gente vê uma pandemia de pessoas com deficiência de B12, tá? Então quero que vocês entendam que essa pandemia de deficiência de B12, a origem dela
é quando a gente está modificando a nossa alimentação original, que ela é predominantemente carnívora, tá? Ela é onívora, né? Você pode comer tudo. Mas a gente tem mais uma função estomacal para digestão de proteína e não de carboidrato. E aí a gente come, a gente não, né? As pessoas, porque eu não como, mas é para vocês entenderem o raciocínio. Então as pessoas comem muito carboidrato, altera o pH do estômago e as pessoas não conseguem digerir proteína de origem animal e como consequência elas não conseguem absorver a vitamina B12. E pode olhar, a maioria das pessoas tem deficiência de B12. Aí vocês vão falar, mas a minha B12 é alta, ela é 500. Vou contar uma péssima notícia para vocês. Uma B12 boa é pelo menos 1000, tá? A gente tem uma variação aqui de B12 de 350 a 1200. Eu gosto de uma B12 alta, em torno de 900, 1000, 1100, 1200, 1300. Não se preocupem, o ideal é esse. Então, conseguir entender a dificuldade que a gente tem das pessoas entenderem que o problema da absorção da B12 é porque a gente alterou todo o pH do estômago. E por que nós alteramos o pH do estômago? Porque nós estamos alimentando de forma errônea há décadas. Há décadas que nós estamos alimentando de forma errada. E aí o nosso corpo foi modificando à medida que nós fomos alimentando errado. O pH do estômago, que deveria ser ácido, ele se tornou básico. E aí as pessoas têm dificuldade de absorção de digestão de proteína e, como consequência, absorção da B12, tá? Então, só para finalizar esse raciocínio, para vocês entenderem, olha só, a gente come a carne de origem animal, carne vermelha, tá? Principalmente, ela é rica em B12, em cobalamina. Cobalamina é a precursora da vitamina ativa, que é a metilcobalamina, tá? Então, a gente come uma carne, ela é lotada de cobalamina. Essa cobalamina, para ser absorvida, primeiro, para ela ser liberada, a carne tem que ser digerida. Como é que é digerida a carne? O estômago libera tem um pH ácido. Esse pH ácido vai aumentar as enzimas que quebram a proteína, né? Essa proteína da carne vermelha. E à medida que eu tenho a quebra das proteínas, a digestão da carne, eu tenho liberação da cobalamina. Só que somente liberar a cobalamina não é suficiente para ela ser absorvida. Porque ela foi liberada ali no estômago. Ela tem que entrar dentro da célula para ela, né, atravessar a barreira do estômago e cair na corrente sanguínea. Só que para ela entrar no estômago, dentro da célula estomacal, eu preciso de uma célula do estômago, que chama célula parietal, liberar um fator que chama fator intrínseco. Esse fator intrínseco, ele só é liberado no pH baixo, ácido. E a maioria das pessoas, a grande maioria, não tem pH ácido no estômago. Por quê? Foi treinada, está sendo treinada, doutrinada durante décadas a comer açúcar e carboidrato. Aí o povo fala assim, para que eu vou gastar tanta energia para produzir tanto ácido clorídrico, sendo que o que chega aqui é só açúcar e carboidrato. É só pão, macarrão, arroz, biscoito. Então, eu não vou baixar o pH do estômago, não vou produzir ácido clorídrico. E gera o que eu tenho visto hoje. O que eu tenho visto hoje é uma pandemia de pessoas deficientes de B12. E aí eu falo, se está deficiente de B12, provavelmente está deficiente de B6, de B9, de B5, de B7, de B8, de B3, de B2 e de B1. Ou seja, do complexo B inteiro. E aí eu tenho uma péssima notícia, né? O complexo B, ele é uma cascata enzimática, tá?
que ela é ativada muitas vezes em sequência, que tem como principal função aumentar o metabolismo, aumentar a ativação das mitocôndrias, para que você tenha energia, para que você consiga executar as suas tarefas diárias. E aí a pessoa não tem B12, não tem B8, não tem B7, não tem B1, não tem B2, não tem complexo B nenhum. O que acontece com essa pessoa? Ela começa a ficar sem memória, ela começa a ficar cansada, sem energia, ela começa a ter alterações musculares. Vocês sabiam que quase todas não, né? Acho que a maioria das lesões degenerativas musculares tem uma relação direta com a deficiência da B12? Pessoas que têm deficiência de B12, elas têm muitas neuropatias. E essas neuropatias estão relacionadas às alterações musculares. E por que quando a gente tem uma lesão neural, eu altero o músculo, né? Às vezes a pessoa tem uma dormência, tem dores musculares, tem fibromialgia, né? Que é uma dor generalizada. Porque todo o nosso corpo tem uma inervação. Então o músculo, ele tem uma placa motora que está ali aderida ao músculo. E se essa placa motora não funciona, o músculo não vai funcionar. E às vezes dói, às vezes ele não contrai adequadamente e as pessoas começam a ter as alterações musculares. Tá? Deixa eu só ver se tem uma pergunta aqui. Alguém tá me perguntando assim, se a metilcobalamina sublingual, em quanto tempo posso ter o nível melhorado? Ah, depende. Cada paciente responde de um jeito, tá? Mas tem que usar mesmo sublingual, tá? A B12 injetável, ela tem um problema, ela é cianocobalamina na maioria das vezes, e às vezes você não converte ela em B12, na metilcobalamina, vou explicar isso, tá? Então, olha, deu pra entender, pra vocês tirarem essa neura de que comer carne faz mal, de que não pode comer carne vermelha, que carne vermelha é cancerígena, pelo amor de Deus, tá? Parem com essa ideia de que carne vermelha é cancerígena, de que carne vermelha causa câncer, que de carne vermelha é inflamatória e tudo mais. Não pensem assim, tá? Porque carne vermelha é a base pra gente adquirir as substâncias precursoras do complexo B. Por quê? Aí beleza, vamos continuar o nosso raciocínio. O nosso raciocínio é assim, ó. Eu comi a carne, para eu digerir a carne, eu preciso de um pH estomacal baixo, então eu preciso de um pH ácido, tá? Injetável nenhuma, tá? Não tem B12, acho que até tem uma, mas ela é bem cara. O ideal é você fazer sublingual ou via oral, tá? Ou então fazer um injetável, que não seja intramuscular, que seja endovenoso, de metilcobalamina. Tá? Citoneurin não é a melhor estratégia. Às vezes eu uso citoneurin, eu indico para os meus pacientes, mas é na emergência, tá? Naquela emergência que o paciente tá com 100 de B12. O paciente 100 de B12, ele não tem nada. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer alguma coisa para pelo menos dar um boomzinho ali para depois ele continuar de outra via, tá? Então, você pode usar endovenoso, tá? Direto na veia e aí tem que ser metilcobalamina. A intramuscular é cianocobalamina. A cianocobalamina, ela é uma forma industrializada da metilcobalamina ou da cobalamina. Então, vamos voltar ao raciocínio aqui, tá, gente? Porque como eu sou professora, né, e eu acabei de finalizar o curso de pós-graduação em odontologia integrativa, então eu tô aqui bem cansada, mas vamos finalizar essa live. Então, o que acontece? A B12, a gente ingere ela a partir da cobalamina, que é a proteína que tá lá na carne, tá no fígado e tudo mais. Então, vamos imaginar que o meu estômago tá funcionando bem, que eu tô produzindo fator intrínseco, que o meu pH estomacal é baixo, que tá tudo ótimo. Eu absorvi a cobalamina, beleza? A hora que eu absorvo a cobalamina, ela ainda tem que ser quebrada dentro do nosso corpo em metilcobalamina. A metilcobalamina, né, ela é uma das
cobalaminas que são ativas. Tem outras, tá? Existem 3 tipos de cobalamina, mas a metilcobalamina, ela é a maior, é a que tem maior quantidade. Então, olha só para vocês entenderem. Eu tenho que comer carne, eu tenho que ser capaz de digerir a carne, eu tenho que ser capaz de produzir o fator intrínseco, eu tenho que ser capaz de absorver a cobalamina e só depois ela vai ser convertida em metilcobalamina. Então, olha o tanto de processo que tem que acontecer para eu ter aumento da B12 circulante. Circulante. E aí tem mais um detalhe técnico, que essa B12 ela tem que entrar dentro da célula. Porque às vezes você tem a B12 alta na corrente sanguínea, mas ela não entra dentro da célula. Porque os seus receptores estão envelhecidos, porque alterou os receptores, porque a célula tem alguma alteração. Então, uma coisa que eu falo muito com os meus alunos, né, da odontologia integrativa, e eu não sei se aqui tem mais profissional ou se tem mais paciente, mas dá para entender da mesma forma. Não adianta ter níveis séricos altos de nada, né? Por quê? Os níveis séricos não necessariamente está indicando que essa substância está entrando dentro da célula. Então, vocês têm que entender que para a célula funcionar, a substância que está no sangue tem que entrar dentro dela. Se não entra dentro dela, não adianta ter 1.500 de B12 na corrente sanguínea, porque não vai resolver. E como é que a gente vai saber se entrou ou não? Porque a gente não tem exame, né? Às vezes a gente até pede algum exame eritrocitário, mas aí não é todo convênio que aprova e vira aquela confusão. Como é que a gente descobre? A gente vai muito pela clínica do paciente. Então, se o paciente melhorou a clínica, né? Provavelmente está entrando dentro da célula e a célula está funcionando. E se o paciente não melhorou a clínica? A gente tem que continuar o processo. Qual é o processo para ver se os receptores celulares voltam a funcionar? É continuar o processo de limpeza, de desinflamação. É por isso que as pessoas não têm muita paciência, né, de aguentar o processo. Porque o que nós fazemos ao longo do tempo é continuar o processo, é ir aperfeiçoando o processo que a gente começou. Como que a gente vai aperfeiçoando o processo? É ir cada vez mais melhorando a alimentação, cada vez mais desintoxicando, cada vez mais fazendo o controle do estresse, cada vez mais modulando o sono, cada vez mais fazendo atividade física. Então é um processo contínuo. Não dá para você usar B12 3 meses e falar assim, não melhorou nada, isso não serve para nada. Não é esse o raciocínio que vocês têm que ter. A saúde integrativa é algo contínuo. Você tem que começar e colocar na mente de quem está aqui assistindo, né? Não sei se é mais profissional ou se é mais paciente. Você começa e não tem tempo para terminar. É pro resto da vida. Porque se não for pro resto da vida, a hora que você interromper o seu processo, vai voltar tudo de novo. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Não dá para vocês acharem que eu vou usar B12 3 meses e aí beleza, já sarei e tal, e não vai dar certo, tá? E outra coisa que vocês têm que entender também, a suplementação deveria ser o último recurso. Só que a gente está usando ele como primeiro, né? Porque às vezes o paciente chega aqui com metilcobalamina com B12 de 100. Não posso deixar um paciente com B12 de 100, de 200, de 300, porque esse paciente não vai levantar da cama. Eu falo isso inúmeras vezes, né? Essa frase é para vocês entenderem. Paciente com deficiência de complexo B, paciente com cortisol baixo, paciente com ferritina baixa, paciente com hipotiroidismo, mas principalmente esses 3, ó. Paciente com cortisol baixo, paciente com ferritina muito baixa e paciente com complexo B muito baixo. A gente não dosa todas as Bs, né? Mas vamos pegar a B12. Paciente com B12 muito baixa, essa pessoa não levanta da cama. Não levanta. Ela pode até levantar, mas ela tá sempre cansada, fadigada, exausta, sem memória. Por quê? Não tem complexo B.
Então, não dá pra gente esperar, né? Ela mudar todos os hábitos, fazer tudo pra gente não suplementar. Então, a gente suplementa, mas vocês têm que ter a ideia contínua de que o ideal seria você comer um fígado de boi, comer uma carne mal passada, aumentar a ingestão de proteína. Aí vocês vão falar, mas eu não consigo fazer digestão de proteína porque eu passo mal. É um processo. Por quê? Por que você não está conseguindo fazer digestão de proteína? Porque você passou a vida inteira comendo carboidrato. E aí o seu corpo virou e falou assim, já que eu só tem carboidrato aqui, para que eu vou produzir ácido clorídrico? Então você tem que começar o processo e lentamente ir mudando tudo, para que você tenha capacidade de voltar a produzir ácido clorídrico e voltar a fazer a digestão da proteína, ok? Então, ó, voltando aqui o nosso raciocínio, tá? Eu anotei aqui algumas coisas para não ficar a informação perdida, né? Coisa de professora. Então, eu já falei sobre de onde vem a metilcobalamina. Ela só vem de alimentos, ela não é produzida pelo nosso corpo. E para você absorver a cobalamina, você precisa de ter um pH estomacal baixo e você precisa de ter uma célula produzindo fator intrínseco. Beleza? E aonde que essa B12 atua? Vou contar uma coisa para vocês que talvez vocês digam, mas a B12 atua onde? Ela atua lá na mitocôndria. E como eu tenho falado com vocês, né, continuamente aqui no Instagram, eu tenho batido muito na tecla sobre energia mitocondrial. Não adianta vocês quererem fazer qualquer coisa se vocês não atuarem a nível de mitocôndria. Por que a nível de mitocôndria? Mitocôndria é a nossa organela produtora de energia. Então, esse final de semana, aqui na pós, né, de odontologia integrativa, eu tô aqui em São Paulo ainda, vou ficar aqui até sábado de manhã. Nessa pós, a gente teve aula com um professor fantástico, que é o professor Carlos Nogales, e ele falou sobre ozonioterapia, ozônio, né? E ele chegou no mesmo ponto que eu bato aqui na tecla com vocês, a energia mitocondrial. Onde que o ozônio atua, principalmente? Né? Ele atua matando os micro-organismos causadores de doença, ele atua fazendo imunomodulação, mas ele atua principalmente aumentando a energia mitocondrial. Então, olha só, quer resolver qualquer problema no nosso corpo? Atue a nível de mitocôndria. Se eu não conseguir mexer na mitocôndria, eu não estou melhorando as questões do nosso corpo, porque é onde produz energia lá dentro da célula, que é uma organela produtora de energia. Sem energia, eu não consigo fazer nenhuma função celular. A base do funcionamento celular é atividade mitocondrial e aumento de produção de energia mitocondrial. E adivinha onde que a B12 atua? Exatamente nesse processo, aumentando a produção de ATP a partir da mitocôndria, tá? O cloridrato de betaína ajuda sim, tá? O cloridrato de betaína, ele ajuda mais na melhora do pH do estômago do que propriamente na digestão das proteínas. O que ajuda muito a digestão das proteínas é a pepsina, tá? Que é uma enzima já para digestão das proteínas. Então é bom sempre usar, às vezes, cloridrato de betaína mais pepsina, tá? Ok? Deu para entender até aqui? Então vamos lá, ó. B12 atua onde? Na energia mitocondrial, tá? Onde mais? Ó, ela vai atuar em tudo, na verdade, né? Todos os nossos tecidos, eles têm mitocôndria, óbvio, né? Não tem como nada funcionar sem mitocôndria. Então a B12 atua a nível de tecido ósseo, a nível de tecido muscular, a nível cerebral, né? Uma das coisas que eu mais percebo em pacientes que têm deficiência de complexo B, aí eu vou ampliar, tá? Complexo B é perda de memória. Pessoas que têm perda de memória, pode saber, tem deficiência de complexo B.
Eu já falei aqui muito, né? Quem me acompanha nos stories sabe, eu falo muito da bainha de melina. Bainha de melina é isso aqui, ó. Pensa aqui, ó. Eu tenho um fio aqui, ó. Esse fio tá conectando o cérebro, né? Ali a tomada ao meu celular. Mas esse fio aqui seria como uma conexão do cérebro ao tecido. E esse fio é o nosso nervo. Ele funciona igualzinho um fio mesmo. É uma conexão. É uma conexão que existe entre cérebro e tecido. E essa conexão aqui, ó, esse fio, esse nervinho, se ele desencapa, tá? Ele começa a dar problema. Ele não consegue transmitir a informação. Imagina esse fio aqui desencapado. Ele não vai conseguir carregar o meu celular. Acontece igualzinho no corpo. E o que envolve isso aqui, ó, né, lá no nosso neurônio, é uma estrutura à base de gordura que chama bainha de mielina. Então, eu já falei muito dessa bainha de mielina para quem me acompanha nos stories. É uma coisa importante que vocês precisam ter em mente. Todas as doenças neurodegenerativas que inclui, vamos lá, não é só Alzheimer, né? Porque muita gente só pensa na doença lá longe, Alzheimer. Mas olha, eu vou listar aqui algumas doenças neurodegenerativas. Perda de visão, perda de audição, zumbido no ouvido, formigamento, dormência. Tudo isso são doenças neurodegenerativas. E isso é causado pelo quê, principalmente? Pela destruição dessa bainha de mielina aqui, ó. E para a produção de bainha de mielina, a gente precisa de duas coisas na célula. A gente precisa de gordura de origem animal. Então, mais um motivo para vocês comerem gordura, principalmente de origem animal, colesterol, tá? Colesterol, um erro também que vocês aprenderam, né, na mídia aí, que colesterol vem da origem animal, e se vocês comerem deixa eu só abrir aqui meu computador, senão apaga a luz aqui, tá? Que a gordura de origem animal vai aumentar colesterol e você vai ter uma obstrução da artéria e aquela confusão toda. Esse é um outro mito, tá? Muito importante que vocês precisam tirar da mente de vocês. O colesterol mesmo, né? Ele é produzido pelo fígado. 85% do colesterol é produzido pelo fígado. 15% vem da alimentação. Só que, o que acontece com as pessoas? As pessoas estão comendo errado há séculos, comendo muito carboidrato, o fígado está intoxicado, bebe e a alimentação é ruim. Então, esse colesterol, às vezes ele não está disponível para a célula utilizar para a produção da bainha de mielina. Aí junta dois problemas importantes. A bainha de mielina, que não tem como repor, porque eu não tenho a gordura de origem animal, e eu não tenho energia mitocondrial para a célula trabalhar e repor a bainha de mielina. E aí começam todos os problemas neurológicos ou neurodegenerativos. A base da alteração das doenças neurodegenerativas está aqui. Está na alimentação ruim e totalmente errônea que nós estamos fazendo há décadas. E por que nós estamos fazendo há décadas essa alimentação ruim? Porque a gente escuta o que é dito na Rede Globo, tá? A gente escuta o que é dito nos artigos científicos, tá? Eu não vou entrar muito nessa seara não, né? Mas os artigos científicos, a gente sabe que eles têm um vieses, né? Então, não acreditem também muito na ciência, tá? Muita gente fica me cobrando artigo científico. Eu já fui da ciência e eu sei exatamente como é feita a ciência, tá? No Brasil, especialmente. É uma merda. Desculpa o palavrão. O que é feito no Brasil não é ciência, é uma... A gente até brinca. É uma salame science. O que é isso? Você produz uns artigos científicos meia boca, divide ele em vários pedacinhos e vai publicando em revista meia boca. Essa é a verdade, tá? Então, ciência é assim, ó. Ela é importante, mas ao mesmo tempo ela é corrompível. Por que ela é corrompível? Porque isso é feita por homens.
todo homem tem seu preço, né? Eu tô falando homem, mas são pessoas, tá, gente? Toda pessoa tem seu preço. E a maioria das vezes os cientistas são comprados pelas grandes indústrias farmacêuticas e as indústrias alimentícias. Essa é a verdade. Então não busquem artigos científicos para provar determinadas coisas. Veja a evidência. Pensa como que era lá atrás, lá na época dos seus bisavós, dos seus avós, como é que era? Pensa assim, tá? Aí vocês vão, mas eles morriam cedo, morriam de infecção, não de doença crônica. Podem olhar aí, pode buscar os seus avós, ver qual era a doença que ele morreu, né? Não tinha tanta incidência de câncer, não tinha tanto infarto, não tinha tanto Alzheimer, não tinha nada, muito disso. Por que que isso está acontecendo, gente? Está acontecendo porque ao longo do tempo a gente mudou a base alimentar nossa. Simples. Não só a base alimentar, né? Tem outras coisas, mas a gente está falando de gordura animal para a produção da bainha de melina. A nossa base alimentar foi modificada ao longo do tempo. A gente, lá atrás, a gente fazia 2 refeições. A gente, comia carboidrato? Comia, né? Tinha lá, às vezes, até um arroz com feijão e tal. Mas as pessoas iam pro mato, iam trabalhar o dia inteiro pesado e tal. E faziam 2 refeições. Olha como que os nossos avós comiam. Acordavam, eu tenho certeza que quase todo mundo era assim, ó. Acordava, tomava um cafezinho preto, ia trabalhar, voltava na hora do almoço, 11 horas, almoçava, voltava para trabalhar, trabalhava a tarde inteira, chegava 5 horas da tarde, jantava, ia dormir lá pelas 7 horas da noite. Fala se não é assim que era. Todo mundo deve ter um avô aí, uma avó ou um bisavô que fazia dessa forma. Como que a gente faz hoje? A gente come de 3 em 3 horas, a gente só come comida processada, a gente dorme mal, a gente não faz atividade física e quer ter saúde. Não tem como ter saúde desse jeito, é impossível, mesmo que você queira, não dá. Então, a base dessa alteração toda, eu acho que é a nossa base alimentar, né? Porque o alimento é o combustível primário do nosso corpo. Beleza, tem que dormir? Tem. Tem que fazer uma atividade física? Tem, porque a gente fica o dia inteiro sentada. Hoje eu tô o dia inteiro sentada. O dia inteiro, desde as 8h30 da manhã até agora, sentada. Né? Ouvindo aula e tal, e fazendo as coisas, mas eu estou sentada. Isso é saudável? Não, não é saudável, né? Hoje, né, vocês podem até olhar pra minha cara, eu tô exausta, cansada. Tem uma semana que eu tô fazendo assim. Então, mas é uma exceção, é um momento que eu preciso me dedicar a alguma coisa. Mas se eu faço isso rotineiramente, continuamente, a gente não consegue. A gente fica doente. Porque o nosso corpo precisa, né, de comida boa, precisa de descanso, precisa de atividade física, precisa de sono, precisa de hidratação. Então, a base nossa alimentar está errada. E aí todo o processo de produção de energia do nosso corpo está errado. Porque a gente está comendo errado. Tá? Então não tem como o corpo produzir energia certa se a base de que tá dando energia tá errada. É uma base rica em alimentos processados, carboidratos e tudo mais. E isso impacta na quantidade de vitamina B12, porque as pessoas estão cada vez mais deficientes de B12. Né? Só olha os exames das pessoas, todas têm anemia. Então vamos voltar aqui na B12, né? Porque senão eu não vou finalizar o assunto hoje. Então, olha só, quando a gente tem deficiência de B12, a gente consegue visualizar no exame, no hemograma. Hemograma, a gente já sabe que o paciente tem deficiência de B12. No hemograma, tem um valor lá que chama VCM, é o volume corpuscular médio. O que significa VCM, né? É o volume da hemácia. Então, esse volume da hemácia, ele nos indica dois tipos de anemia. Se o volume da hemácia for muito grande, você tem uma anemia macrocítica. Na maioria das vezes, a anemia macrocítica é por deficiência de B12. Você tem uma anemia perniciosa, que é o nome que a gente dá à anemia por deficiência de B12. Então, essa anemia perniciosa, a gente consegue detectar no hemograma. Não precisa nem de pedir B12.
Nem dosagem de B12, é só olhar o VCM. Se ele tiver muito alto, né? Às vezes o VCM vai até 100, vamos imaginar assim. Se ele tiver 99, 95, você tem uma anemia perniciosa. Pode repor B12 sem fazer dosagem de B12, tá? E claro, para você repor B12, né? Você não vai fazendo aí, né? Pode até fazer, não tem problema não. Mas o ideal é fazer uma prescrição com todo o complexo B, com tudo arrumadinho, tá? Mas olha só para vocês verem o quanto é fácil a gente diagnosticar a deficiência de B12. Eu nem preciso pedir B12 no exame. Eu peço para me certificar, mas pelo hemograma eu já consigo saber se você tem deficiência de B12 ou não, tá? Então, ó, anemia perniciosa é por deficiência de B12. O que essa anemia perniciosa causa? Vamos falar da face, né, e da boca. Ela pode causar gengivite, sangramento na gengiva. Então, se você tem sangramento na gengiva por nada, tipo, eu escovo bem, eu, né, me alimento bem e tal, mas tá sangrando ainda, pode ser deficiência de B12. Perda óssea. A vitamina B12, ela está diretamente relacionada à ativação do osteoblasto. Osteoblasto é a célula que produz osso. E aí as pessoas começam a ter perda óssea, começa a ter osteoporose, começa a ter osteopenia, né? Osteopenia que evolui para osteoporose. Além disso, se você tiver uma anemia perniciosa muito avançada, você tem uma língua lisa e brilhante. Você perde todas as papilas gustativas que a gente tem na língua. Na língua ela tem uns pontinhos assim, ó. Esses pontinhos são papilas gustativas, tá? Então você fica com a língua lisa e brilhante. Apareceram aqui as perguntas do que eu fiz lá nos stories. Não vou responder essas perguntas não, porque não tem nada a ver, tá? O fígado é bom para aumentar a B12. Então, ó. Então, na boca, né? Eu tenho a língua lisa e brilhante. Às vezes eu posso ter ardência bucal. A ardência bucal é bastante prevalente em mulheres. Só que a ardência bucal tem outros fatores envolvidos, tá? A ardência bucal é como se você tivesse queimado a boca. Só que não foi queimada. E a Cláudia. Ei, Cláudia! Esse símbolo eu nem vou falar o que é não, tá? As pessoas vão ficar aí só imaginando o que é. Então, olha só. Como é que eu posso dizer? Perdi até o raciocínio, Cláudia. Foi sacanagem sua, tá? Perdi totalmente o raciocínio aqui. Então, olha só. Essa Cláudia, eu não dou conta dela não, gente. Ela só entrou aqui só pra me desconcentrar. Mas tudo bem, faz parte. Então, olha só. Ele descobriu croissant. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, vamos continuar aqui, gente. Então, olha só. Eu perdi o raciocínio total. Culpa da Cláudia. Cláudia, eu não vou te dar nenhum croissant nunca mais, tá? Mas tudo bem. Então, olha só. Quando a gente tem a deficiência de B12, a ardência bucal... muito bem, Fabi, obrigada. A deficiência de B12, ela pode causar ardência bucal. A ardência bucal, ela é como se fosse uma queimadura na cavidade bucal, mas você não tem a queimadura, tá? A boca tá normal, a mucosa tá normal e arde. Arde como se tivesse queimado. Essa ardência bucal, ela pode estar relacionada à deficiência de complexo B, por exemplo, por anemia ferropriva, por anemia perniciosa, igual eu acabei de falar, por deficiência de nutrientes, o zinco também é super importante. Mas tem outras coisas, por exemplo, tem a falta dos hormônios, especialmente essa ardência bucal comete mulheres, especialmente na menopausa. Então, a ardência bucal, assim como todas as doenças, tá, gente? Não é só a ardência bucal, não. Ela é multifatorial. A gente tem que olhar tudo. Por isso que, às vezes, eu respondo lá nos stories que com um exame só eu não consigo saber nada. O que significa um exame num corpo? Nossa, nada. Né? Eu preciso entender todo o contexto para eu poder
dar um direcionamento, porque senão eu não sei, né? Então, vou ver só B12. Não adianta, né? Porque às vezes a B12 tá boa, mas o zinco tá baixo, não tem hormônio, tem várias outras alterações que a gente tem que avaliar. Então, a ardência bucal, assim como todas as doenças, a gente tem que avaliar tudo, mas a ardência bucal pode ser por um problema de deficiência de B12, anemia perniciosa, tá? Acomete muitas mulheres e eu tenho visto muitas mulheres, mas muitas mulheres com deficiência de B12, com anemia perniciosa. Então, a gente tem que investigar sempre deficiência de B12 nessas queixas, tá? De alterações de sensibilidade, de ardência bucal, às vezes neuralgias, né? Na face, o paciente às vezes pode reclamar de neuralgias. Tem aquelas neuralgias fantasmas, né? Que o paciente sente dor na região facial, mas não tem lesão intrabucal, a radiografia tá boa. A gente pode pensar em nico, é verdade, mas a gente pode pensar também em deficiência de B12. A B12, como eu falei com vocês, ela é muito importante na produção da bainha de mielina. E toda doença neurogênica que tem uma relação com o nervo, com a fibra nervosa, a gente tem que investigar B12 e o complexo B como um todo, tá? A B12 tá boa, né? 963, tá ótimo. Oi, Tânia, tudo bem? Como é que você está? Então, mas vamos voltar aqui, ó. O que causa? Vou voltar lá no início, tá? Que eu acho que talvez seja uma coisa importante que eu não falei com vocês. O que causa alteração na absorção da B12? Eu já falei que é a deficiência do ácido clorídrico, né? O pH do estômago sobe, ele não fica tão ácido. Isso dá uma dificuldade na digestão, né, da proteína e na liberação da cobalamina. Mas olha só, coisas que baixam a B12 sistemicamente. Primeiro, uso de anticoncepcional. Anticoncepcional depleta a B12, tá? Então, mulheres que usam anticoncepcional, que têm deficiências hormonais, né? Porque quem usa anticoncepcional tá numa menopausa química, então a menopausa e a menopausa química gera déficit de B12, tá? Além disso, o uso de omeprazóis, vocês sabem por que o omeprazol vai diminuir a B12, porque o omeprazol inibe a bomba de próton. Inibindo a bomba de próton lá no estômago, você não tem produção de ácido clorídrico. Não tendo produção de ácido clorídrico, você não digere a carne e não libera a cobalamina para ser jogada dentro da célula. Não tem jeito. Então, ó, anticoncepcional, os inibidores de próton são causadores de deficiência de B12. Então, se você faz uso desses dois medicamentos, né, olha a sua B12, provavelmente ela é baixa, ok? E qual que é a função da metilcobalamina, né? Por que ela é tão importante para o nosso corpo? A metilcobalamina, assim como o metilfolato, tá? Quem usa prazol provavelmente tem deficiência de B12. Quase 100% de certeza que vai ter deficiência de B12, porque não tem como absorver B12 se o estômago tá com pH alterado, tá? Então, está com anemia. Tem que tratar, né, gente? Sim, então trate a anemia. Aí tem que descobrir qual que é a anemia. Se é perniciosa, provavelmente deve ser, ou se é ferropriva, né? Porque a anemia é o seguinte, só vou abrir um parênteses aqui, tá? A anemia, depois eu falo da função da B12 lá bioquimicamente, mas é um parênteses interessante que eu acho que todo mundo devia entender, inclusive os leigos. A anemia, a gente consegue detectar em 3 estágios. A gente consegue detectar no hemograma, que é o estágio final da anemia. Ela vai aparecer no hemograma quando você já tá muito mal da anemia, tá? Então, lá no hemograma, todos os valores de eritrócitos do eritrograma vai demonstrar se você tem anemia ou não. Todos, tá? O valor de eritrócito, né? O hematócrito, o VCM, o HCM, o RDW, todos vão demonstrar se você tem um grau de anemia ou não.
Beleza, você viu lá, seu hematócrito tá baixo, sua hemoglobina tá baixa, seu eritrócito tá baixo. Você tem uma anemia, né? Qual anemia? Aí você vai olhar outras coisas, né? No próprio hemograma dá para saber. VCM, por exemplo. VCM, se ele tiver muito alto, você tem deficiência de B12. Aí você pode olhar o HCM. HCM, se ele tiver muito baixo, você tem uma anemia hipocrômica. Anemia hipocrômica normalmente é por deficiência de ferro. É anemia ferropriva. Tá vendo que só pelo hemograma, né? Eu sei que eu tô falando rápido, mas para quem vai treinando lá no hemograma, só o hemograma a gente já detecta muita coisa, mas muita coisa mesmo. Então dá pra gente detectar até qual anemia que o paciente tem pelo hemograma. Beleza. Aí eu tenho outro estágio, né? Eu vou observar, por exemplo, o ferro na corrente sanguínea. Aí é outro estágio de anemia. Às vezes o ferro tá baixo, mas o hemograma tá normal, ou seja, não chegou no hemograma ainda. Aí eu vou olhar mais um estágio. Ixi, parou aqui. Às vezes a ferritina tá baixa, mas o ferro ainda tá alto e o hemograma tá normal. Então, olha, a ferritina tá baixa, você já tem uma anemia. Então, se eu ficar olhando só o hemograma, pode ser que eu demore a detectar a anemia. Mas se você já tiver com anemia muito instalada, o hemograma já me dá todos os caminhos da anemia. Mas a gente não precisa esperar o hemograma dar alteração, tá? Então, a gente tem que pedir outros valores para a gente detectar anemia de forma precoce. Então, eu consigo pela ferritina, pelo ferro, pela transferrina, pela B12, pela B9, eu já consigo, aí eu já posso detectar anemia antes de chegar no hemograma. Então, o hemograma, aí vou até deixar isso aqui bastante claro para vocês. O hemograma vai me dar qual anemia, se você está com anemia, se você já estiver muito mal. A anemia já está lá no hemograma, já está impactando na função celular. Mas antes de chegar no hemograma, eu tenho estágios de anemia que eu tenho que detectar antes de preferência. Porque se chegou no hemograma, é porque a coisa tá ruim. O ideal é nunca chegar no hemograma, tá? Mas uma vez que chegou, eu consigo saber tudo que você tem de anemia pelo hemograma. Mas se o hemograma estiver normal, não significa que você não tem anemia. Ficou claro isso? Porque senão todo mundo vai querer só olhar o hemograma e aí, né, a gente nunca vai detectar anemia na pessoa. Então, hemograma, ele serve para direcionar todo o tratamento de anemia quando a anemia já está bem instalada. Se o hemograma estiver normal, significa que você tem anemia? Não. Tá? Então, aí eu vou pedindo outros exames, tá bom? Pra gente ver se você realmente tem anemia. Deu pra entender isso? Sim? Ficou claro? Porque senão vocês vão acreditar só no hemograma, né? E falar, não tem anemia, meu hemograma tá normal. Não, a gente tem que pedir outras coisas pra saber, né? Certo? Então, vou voltar lá na função da vitamina B12. Por que a vitamina B12 ela é tão importante? Por que ela é essencial no nosso corpo? Eu já falei que ela participa da função lá das mitocôndrias, né? Ok. Mas ela participa da função das mitocôndrias como? Né? Ela vai lá, produz ATP, como é que ela funciona? Como a nossa vitamina B12, ela tá na forma de metilcobalto. Ah, voltou. Voltou? Vocês estão me vendo novamente? Sim ou não? Estão me vendo? Voltou? Voltou, gente? Então, olha só. Eu tava falando por que a B12 ela é tão importante. Onde é que ela atua, né, verdadeiramente? A B12, especialmente a metilcobalamina, ela é uma doadora de metil.
através de um processo que chama metilação, tá? A metilação é um processo bioquímico que a gente libera um grupamento metil para algumas reações bioquímicas para que elas aconteçam. Então, a metilcobalamina, ela tem essa função, liberar esse metil para fazer uma metilação. Metilação onde? No material genético, nas proteínas, né? Em vários processos bioquímicos. E a falta da metilação, que é essa liberação do radical metil, é o segundo maior problema que causa doença no paciente. Quem assistiu minha live há um tempo atrás, ou quem assistiu a aula lá no Desinflame Ação, não sei onde que eu falei isso, mas eu acho que eu falei nos 2 lugares. Acho que foi mais no Desinflame Ação, mas eu falei em live também. A gente tem algumas causas bases lá da célula que causa doença. Uma é o estresse oxidativo, que eu já falei aqui nas lives, dei uma aula também lá para o pessoal do Desinflame Ação sobre estresse oxidativo. A outra causa base de doença é a submetilação. Então, o que é a submetilação? É a deficiência da metilcobalamina, é a deficiência do metilfolato, que é a B9. E aí, se eu tenho deficiência dessas vitaminas, eu não faço um fenômeno bioquímico super importante que chama metilação. Por isso que as vitaminas chamam metilcobalamina. A cobalamina associada a um metil. Para que serve esse metil? Para ser liberado e se ligar a uma outra estrutura celular. Para que essa outra estrutura celular funcione. Esse fenômeno a gente chama de metilação. Se você tem uma submetilação, porque você tem uma deficiência de B12 ou de B9, você vai ter algum problema. Um dos problemas que a gente consegue verificar no exame do paciente é aumento da homocisteína. Homocisteína é um marcador de inflamação super importante. Então, se você tem homocisteína alta, você tem risco cardiovascular alto, você tem corpo inflamado, você tá péssimo, né? Vamos imaginar assim, vou fazer um drama aqui nessa live para vocês entenderem. Então, se você tem uma homocisteína, que é um marcador inflamatório alto, você tá submetilado. Você tem uma submetilação. Porque quem faz a metilação da homocisteína para ela ser transformada em metionina, que é um aminoácido essencial para a célula, é a B12, a B9 e a B6 também. Mas a gente tá falando mais da B12, né? Então, a B12 faz esse processo de metilação, liberar o radical metil para a homocisteína, para essa homocisteína ser quebrada e ser liberado a metionina, ser transformada em metionina. Então, toda vez que você tem homocisteína alta, você tem uma submetilação. Tá faltando o que no seu corpo? Tá faltando B12, B9, B6, tá faltando complexo B, especialmente essas 3, tá? Então, essa é a principal função da B12, fazer metilação no nosso corpo. E é por isso que a deficiência de B12 ela é muito importante de ser detectada. Porque a submetilação é um dos pilares do aparecimento das doenças no nosso corpo. Então, o primeiro pilar é estresse oxidativo, o segundo pilar é a submetilação e o terceiro pilar é a glicação. Então, são 3 fenômenos bioquímicos que acontecem intracelularmente que causam doença. Travou de novo? Travou, gente? Travou ou não? Respondam aí pra mim se travou. Mas eu já tô terminando também a live. Deu pra entender? Não posso... Não travou não, né? Então, deu para entender a importância da B12? Então, a B12 participa de todos os
fenômenos celulares, né, de metilação. E isso impacta onde? Na preservação do material genético, na preservação neural, no aumento da energia mitocondrial. Então, por isso que a deficiência de B12 causa alterações musculares, perda óssea, perda de memória, está relacionada a todas as doenças neurodegenerativas. Todas as doenças neurodegenerativas têm uma deficiência de B12 associada, tá? E lembrando que eu falei lá no início da live, B12 alta no sangue não significa que ela está entrando dentro da célula. Esse é outro problema que a gente tem, né? A gente não sabe detectar isso. A gente pode até pedir a B12 eritrocitária para ver se ela está entrando dentro da célula. Porque esse é um erro que todo mundo comete, né? Ah, eu quero ter tal substância altíssima na corrente sanguínea, mas o que adianta ela estar alta e ela não entrar na célula? Então, ela tem que entrar na célula para que você tenha a efetividade da vitamina, porque ela só funciona dentro da célula, metilando material genético. E olha só que loucura! Além dela entrar dentro da célula, ela tem que entrar no núcleo celular. Ela tem que ir lá dentro do núcleo e participar da parte genética, do material genético, na transcrição gênica. É por isso que ela é muito importante na ativação de todas as funções celulares, porque ela transcreve gene, ela faz metilação no material genético, no DNA, tá? Então aí ela faz esses genes serem transcritos e gerar a função da célula. 35,5 está sem reserva, né, doutora? Sim, tá sem reserva. Mulher tem que ter uma ferritina no mínimo 70. Mínimo, tá, gente? Eu gosto de uma ferritina acima de 100, de preferência 130, 140. Ferritina tem que ser alta, especialmente mulheres que menstruam, ok? Mulheres que menstruam tem que manter ferritina alta. Por isso que tem que comer muito fígado, tem que comer muita carne vermelha. Por quê? Porque a cada menstruação se perde muito sangue e aí eu preciso de repor essas hemácias. E para reposição de hemácia, eu preciso de ferro, ferritina, complexo B, dos minerais, eu preciso de tudo, senão a gente não repõe hemácia. E não repondo hemácia, eu tenho uma anemia, né? Ela aqui tá com deficiência de ferritina, ou seja, ela já tá jogando ferro na corrente sanguínea para manter o ferro estável, aí cai a ferritina. A ferritina é o depósito de ferro. Então, se a ferritina tá caindo, significa que ela tá usando o ferro que tá de reserva. Então, tem que aumentar a reserva de ferro. Ferritina 70 no mínimo. O ferro também no mínimo 70, mas eu gosto dele mais alto, acima de 100. E B12, no mínimo 1000, tá? Nada de B12, 500. Ai, tá ótimo a B12. Tá, não. B12 1000. Então, B12 1000, ferritina no mínimo 70 e ferro no mínimo 70, tá? Ok? Deu pra entender? Sim? Mais alguma pergunta? Qual o melhor horário para tomar a vitamina B12? Eu tomo no meio da manhã. A vitamina B12, diferente da vitamina D, diferente do magnésio, diferente de outras vitaminas, ela é lipossolúvel. Não, desculpa, ela é hidrossolúvel. A lipossolúvel é a vitamina D. Ela é hidrossolúvel, então ela não necessita de gordura para ser absorvida, tá? Então eu tomo ela sozinha no meio da manhã ou no meio da tarde. E aí, por isso que eu não gosto de prescrever B12, complexo B misturado com um tanto de coisa. Porque se você mistura complexo B com vitamina D, com magnésio, que ela vira aquela confusão, você sempre tem que tomar junto, né, logo após uma refeição. Mas as vitaminas do complexo B, elas são hidrossolúveis, elas não dependem de gordura para absorção, tá? Ferritina 137 tá ótimo, ferritina 213 tá alta. Ferritina 213 tá alta, tá? Tá indicando inflamação, tá? Começando a ter uma inflamaçãozinha aí no fígado. Tem que melhorar a alimentação para essa ferritina cair. Ferritina 17 é a treva, hein? Pelo amor de Deus.
Ferritina 17 não dá nem pra levantar da cama. Vocês não têm dosagem de B12 aí não? Aposto que tá todo mundo com B12 100, 200, 300, 400. Gente, B12 400 não dá pra você pensar. Não tem raciocínio. Sua mente fica fraca, o seu raciocínio fica lento. Você fica com a mente turva. Sabe aquela turvez mental? Eu até falo isso. Existe uma mente turva. Mente turva, tá? Ela é sinônimo de deficiência nutricional ou deficiência hormonal, mas na maioria é nutricional. Tá faltando B12, tá faltando os minerais, tá faltando magnésio, tá faltando um tanto de coisa, tá? 170? Tá no limite, né? Não precisa mais do que isso, não. Ferro endovenoso gestante, olha, o ferro endovenoso, ele é ótimo. Mas antes de usar o ferro endovenoso, eu sugiro que você faça o ferro por via oral com associação de outros minerais, tá? Mais vitamina C, zinco, cobre. Porque o ferro endovenoso, ele é importante, se a ferritina estiver muito baixa. Se a ferritina estiver ali lá no pé, aí é o ferro endovenoso. Mas o ferro endovenoso, a depender, né, ele pode gerar alguma reação. Porque você tá sem ferro, sem ferritina, e você joga aquele tanto na corrente sanguínea no corpo, fala assim, e agora? O que eu faço com esse tanto de coisa? Então, às vezes a pessoa fica, né, a hora que toma o ferro, ela tem essa hipersensibilidade, ela vai ter aumento de temperatura corporal, ela vai, às vezes, dar uma taquicardia, ela vai sentir, às vezes, um desconforto, mas é por quê? Porque ela tá tão desnutrida, que a hora que a gente joga o ferro na corrente sanguínea, o corpo leva um susto. Então, gestante, como gestante, ela é mais delicadazinha, né? Ela tá ali num momento delicado, eu iria por via oral, com a associação desses micronutrientes que eu falei, tá? Isso, pensamento lerdo. B12 500, metformina, usando metformina. Metformina baixa B12, tá? Metformina é um remédio que baixa a glicose, mas baixa B12 também. Então, todo mundo que usa metformina, primeira coisa, não devia usar metformina, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Vai fazer uma dieta e vai fazer atividade física para baixar essa hemoglobina glicada e essa glicose aí. Quem usa metformina tá precisando tomar vergonha na cara e fazer dieta direito e fazer atividade física direito, tá? Porque metformina é uma bengala que você consegue resolver o problema sendo firme na dieta e na atividade física. Uma live sobre colesterol. Vou fazer ainda uma live sobre colesterol. Tem que ver porque que não sobe, né? Às vezes você tá gastando muito. Às vezes essa aí que você tá usando não tá boa. Como fica quando está em torno de 660? A B12 tá baixa, pode chegar até 1000. 505 tá baixa. A Cris, boa. Gente, metformina é bengala, pelo amor de Jesus Cristo. Metformina, glifage, tudo é bengala. Bengala de quê? De quem não tá fazendo dieta direito, tá? Esse nível aí de diabetes, a gente resolve com a alimentação. Procura lá o Felipe Viano para ele passar uma dieta bem boa para vocês, cetogênica, low carb, carnívora, que vocês vão conseguir baixar e sair dessa metformina aí de vocês, tá? Pelo amor de Jesus Cristo. A live vai lá pro meu canal no YouTube, tá? Bom, gente, mais alguma dúvida? Eu vou fazer várias lives, gente. Vou fazer sobre tireoide, sobre colesterol, sobre tudo, tá? E já que você tá falando de tireoide, deficiência do complexo B, ela causa alteração na tireoide. A tireoide é uma glândula, não só a tireoide, né? Mas todas as nossas glândulas dependem muito de nutriente, mas é muito nutriente. Então, se você estiver desnutrido em qualquer grau, vai impactar a tireoide. Principalmente a tireoide, tá? Não, hoje eu não vou falar sobre ansiedade, se bem que a vitamina D tem uma relação direta com a ansiedade, né?
Todas as alterações neurológicas, elas podem ter uma associação com deficiência de B12. Então, quadros depressivos, quadros de ansiedade, na verdade, tudo relacionado a neurológico, né? Tudo relacionado ao cérebro, né? Porque o cérebro, ele é constituído basicamente de neurônios e as células que suportam os neurônios, que são os astrócitos, eu tenho uma relação direta com o complexo B. E eu tenho uma relação direta também com bainha de mielina, como eu falei no início da live, tá? Então, a gente não pode esquecer que os nossos neurônios, né, e os seus prolongamentos neurais, eles só funcionam se tiver a bainha de mielina corretamente ali encapando a fibra nervosa. Isso é uma coisa importante que as pessoas não discutem, né? Então, às vezes, eu tenho uma depressão, vamos pegar a depressão, né? Ou então ansiedade, porque eu tenho uma desregulação neural. E essa desregulação neural, inclusive a produção de neurotransmissores, que são as substâncias produzidas por essas células nervosas, elas estão correlacionadas a essa destruição da bainha de mielina. Porque as fendas sinápticas, é isso aqui, ó. Imagine que o meu nervo acabou aqui, ó, e eu tenho as fendas sinápticas. Eu tenho vários botõezinhos sinápticos. O que são essas fendas sinápticas? Prolongamentos desses neurônios. E se tiver lesão nisso aqui, eu não tenho função correta da célula. Então, a gente tem que sempre pensar isso, ó. Tem alteração neurológica? Tem alguma coisa relacionada a nervo? E tudo está relacionado às estruturas nervosas, né? Porque a comunicação só acontece a partir dos neurônios, né? A gente tem que pensar no complexo B, a gente tem que pensar nesse encapamento aqui, ó, da fibra nervosa, tá? A Cris tá falando do meu esmalte. Não me pergunte o nome que eu não sei, tá? A vitamina B12 927, não, tá ótima. Mantém ela alta assim mesmo, tá? Eu gosto dela até acima de 1000. O ideal é ela alta mesmo, tá? É 1000, 1100, até 1200. E o último detalhe aqui, para vocês não ficarem desesperados, tá? Só vou para finalizar a live, porque muita gente fica com medo de uma vitamina B12 alta. E tem na literatura alguns relatos, né? Alguns artigos científicos, já vamos falar um pouquinho da ciência, né? Tem alguns artigos científicos relacionando o aumento da B12 com algumas doenças, especialmente doenças hepáticas, as leucemias, né, as alterações hematológicas, principalmente doença hepática e as alterações hematológicas. Câncer, né, vamos falar. Ou você pode ter uma doença hepática tipo cirrose e tal, ou você pode ter uma doença hematológica. Essas doenças hematológicas, elas alteram a produção, né, dessa vitamina do complexo B, né, ela modifica ali a cascata bioquímica da vitamina B12 e essa vitamina B12 sobe na corrente sanguínea. Mas o alto não é 1000 nem 1200, tá? O alto é assim 3000, 3500, é bem alto. Então, quando você vê uma vitamina B12 muito alta, fora do padrão, né? E fora do padrão mesmo, tá, gente? É interessante fazer uma investigação, especialmente, né, de função hepática, de olhar o sangue com mais detalhe. E para olhar o sangue, às vezes no hemograma a gente já consegue ver se tem uma célula alterada, se tem um linfócito atípico, se tem alguma coisa diferente. Tá bom? Mas 1000, 1100, 1200, 1500 não é uma vitamina B12 alta. E algumas vezes as pessoas suplementam a vitamina B12, então faz endovenoso, injetável, ela sobe muito, puff, vai para 2000, aí a pessoa fica desesperada. Mas rapidinho ela vai cair, porque ela vai ser usada pelo corpo, tá? B12 é muito utilizado, por isso que a gente tem que fazer uso contínuo. Coisas que vocês deveriam usar continuamente na vida. Complexo B. Outra coisa que vocês deveriam usar continuamente na vida. Magnésio. Outra coisa. Alguns minerais. Tá? Então isso aí a gente tá sempre precisando. Que o nosso corpo gasta por causa do metabolismo. Tá bom?
certo? Obrigada, Graça. Eu falo que eu tenho os melhores seguidores e os melhores pacientes do planeta Terra, né? Porque mesmo o dia que você está acabada, destruída, ela fala que você tá linda. Pois é, porque as pessoas, né, eu tenho os melhores seguidores e os melhores pacientes. Gente, então olha só. Essa live eu vou salvá-la, eu vou colocar lá no meu canal do YouTube, tá? Complexo B engorda? Complexo B aumenta o apetite, tá? Mas aumenta o apetite porque você está desnutrido. Tá fazendo você comer mais, só que você tem que comer a comida certa. Você tem que comer carne, fígado de boi, porque a B12, o complexo B, ativa o seu metabolismo. Ativando o metabolismo, você ainda tem a deficiência. Então, você aumenta a sua fome. Gente, ó, só para finalizar aqui, eu quero que vocês entendam uma coisa. Sabe essa fome que vocês têm desenfreada, que vocês querem comer toda hora? Você tem que pensar numa desnutrição. Toda pessoa desnutrida quer comer sempre, toda hora. Quer comer toda hora. Por que quer comer toda hora? Porque tem desnutrição. Então o corpo fica sempre buscando, tá? Complexo B, tem uma outra aqui interessante, ó. Complexo B piora a pele. Se você tiver muito alta a sua B12, muito alta ali, você pode ter uma pequena acne. Então, se você começar a ter acne usando complexo B, você diminui um pouquinho a B12. Então, por exemplo, se você estiver usando 1000 microgramas de B12, joga para 500 microgramas. Se você estiver usando 500 microgramas, joga para 250, tá? Porque a B12, às vezes, ela aumenta um pouquinho a acne, tá bom? Adriana, obrigada, Adriana. Só vocês para me salvar hoje, numa quinta-feira. Gente, então tá bom, olha só. Eu vou finalizar a live agora, eu vou deixar ela gravada lá no meu canal do YouTube, porque agora eu ainda tenho que participar de mais uma aula aqui de um curso que eu tô fazendo. Então, um beijinho pra vocês e até a próxima. Eu vou pegar os temas aí que vocês falaram sobre colesterol, tireoide. Eu vou fazer essas lives em sequência pra vocês sobre colesterol e tireoide, tá bom? Um beijinho pra vocês, boa noite, até a próxima.